Na semana passada, a Câmara dos Deputados começou a escolher os presidentes de comissões da Casa. O resultado mostra que, a partir de agora, as pautas debatidas pelos deputados podem ficar mais polêmicas e conservadoras. Os trabalhos voltando no Congresso Nacional com a decisão sobre a liderança nas comissões da Câmara dos Deputados. E apesar da resistência de aliados do governo federal, a deputada Caroline de Toni, do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou assumindo a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é uma das mais importantes, se não a mais importante, da Câmara dos Deputados. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou conquistando o comando de importantes comissões. A deputada Caroline de Toni presidirá a Comissão de Constituição e Justiça e o deputado Nicolas Ferreira, a de Educação. Serei o presidente dessa comissão, mas é uma responsabilidade muito grande e tem diversos temas para ser questionado, como, por exemplo, os cortes para as universidades federais, de mais de 300 milhões somados com a educação básica, porque a extinção da Secretaria de Alfabetização criada no governo Bolsonaro e também o fim do programa de escolas cívico-militares, que também foi extinto nesse governo. Então, de fato, existem diversos questionamentos a serem feitos para o ministro. Para se ter uma ideia, a CCJ é considerada a mais importante comissão da Casa. Por ela, passam todos os projetos antes da votação ir para o plenário, e ainda as propostas de emenda constitucional, como a questão do aborto, por exemplo. Segundo a mulher a presidir a CCJ, Caroline de Toni prometeu uma gestão com equilíbrio. A CCJ, como maior comissão da Câmara dos Deputados, que reflete a proporcionalidade partidária, um espectro da própria sociedade, Nós vamos ouvir a todas as bancadas fazer uma pauta bem ponderada, Mas isso não significa que a nossa pauta vai ser só conservadora. Nós temos que ter essa visão institucional, como se fosse um moderador, um juiz, com equilíbrio, com responsabilidade, No entanto, a deputada catarinense é defensora do direito à propriedade e do acesso a armas. Discípula do escritor Olavo de Carvalho, é ferrenha defensora da chamada pauta de costumes. Eu desafio os ministros do Supremo Tribunal Federal e os deputados do PSOL para subir nessa tribuna e dizerem que esse feto de 3 meses não é um ser humano e não tem direito à vida. É um país que está querendo entrar para o rol da cultura da morte, ao querer o assassinato dos bebês no ventre de suas mães. Em 2020, Caroline de Toni foi uma das 11 parlamentares bolsonaristas a ter o sigilo bancário quebrado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito dos atos antidemocráticos. O nome da parlamentar enfrentou resistência entre governistas e até mesmo de Arthur Lira, presidente da Casa, por ela ser considerada radical demais. Já na Comissão de Educação, o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira gravou um discurso após ser eleito presidente. Ele defendeu, entre outras pautas, o homeschooling e argumentou que a pluralidade de ideias se dará nos debates. E num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação, debateremos também outros temas importantes, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula. Vale lembrar que o deputado é réu por transfobia após expor uma adolescente transexual de 14 anos nas redes sociais em 2023. Ele divulgou um vídeo no canal do YouTube em que criticava a presença de uma aluna transexual em um banheiro feminino de uma escola em Minas Gerais. Então dá só uma olhada como um menino aí, de 15, 16 anos, já tem toda uma ousadia, toda uma fala, uma narrativa para poder te acusar de transfobia caso você não aceite o constrangimento que ele está fazendo dentro do banheiro. Isso aqui aconteceu no Colégio Santa Maria, em Belo Horizonte. Um dos mais aguerridos defensores de pautas da direita,
Nicolas se envolveu em outra polêmica no plenário da Câmara, ao usar uma peruca no Dia Internacional da Mulher, para fazer uma pregação contra o feminismo. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. O PL ainda conseguiu manter a presidência da comissão que cuida de temas caros aos bolsonaristas. A de Segurança Pública será presidida pelo deputado Alberto Fraga. Presidir uma comissão temática significa ter poder para controlar a pauta de votação e também de convocação ou convite de ministros do governo. A Câmara tem 30 comissões temáticas. As demais devem fazer o mesmo nesta semana. A eleição do presidente do colegiado é o primeiro ato das comissões na retomada do ano legislativo. Sobrou para o PT o Comando da Saúde, que este ano detém poder para indicar o maior volume de recursos do orçamento da União, cerca de 4,5 bilhões de reais. Todas essas escolhas foram acordadas entre os dois maiores partidos da casa, mesmo com o protesto de alguns petistas. Esse é um disparate contra lutadores e lutadoras da educação. Querem colocar aqui na Comissão de Educação, na verdade, a pauta anti-educação, que querem que seja ordem do dia, é militar, é arma nas escolas, é homeschool, é criminalização dos professores, é censura de livro didático. Para minimizar os efeitos do bolsonarismo nas comissões, o governo Lula vai recorrer a uma tropa de choque para impedir o avanço de pautas de costumes no Congresso. Ciente de que ficará refém do presidente da Câmara, Arthur Lira, para barrar projetos polêmicos no plenário, o governo já foi avisado por deputados do PT que terá que fazer mais concessões agora. Afinal, como fica o debate na Câmara com bolsonaristas no comando de comissões importantes? O quanto o governo Lula poderá ficar mais pressionado a partir de agora? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e diretor de projetos do movimento Voto Consciente, Bruno Silva. Tudo bem, Bruno? Olá, Gustavo, tudo bem com você? Um grande abraço para você e para todos que estão aí nos acompanhando. Bruno, a impressão que dá é que o governo sofreu uma grande derrota por causa de que comissões importantes ficaram na mão de bolsonaristas. E aqui cito duas, a CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, e também a de Educação. Mas qual o peso que um presidente de uma comissão tem e se de fato esse peso ele faz com que o partido de Bolsonaro, os bolsonaristas, passem a comandar, vamos dizer assim, as leis que vão ser aprovadas? Sua pergunta é fundamental, né, Gustavo? Porque aí a gente começa a olhar um pouco mais para o legislativo e entender para que lado a banda toca ali dentro, vamos dizer assim, né? A gente precisa entender que é o seguinte, os sistemas de comissão e as comissões permanentes, portanto, que fazem parte dele, né? Se não me falha a memória, são 30, né, que nós temos na Câmara dos Deputados, com diferentes composições, podendo variar aí das menores que tem 18, até a maior, que é a CCJ, que tem 66 parlamentares, também se não me falha a memória aqui dos números, né? Mas o que acontece, Gustavo? O sistema de comissões, ele é basicamente desenhado para que você possa ter uma instrução do processo legislativo prévia. Ou seja, então, um deputado teve uma ideia, um projeto de lei, um conjunto de parlamentares, esse projeto ele vai para essas comissões que são comissões temáticas. Então, por isso que você tem a comissão mais importante, obviamente, né, as duas mais importantes, a de Constituição e Justiça, porque ela vai avaliar a legalidade das propostas como um todo, né? Se as propostas estão de acordo com as espécies normativas, se elas estão tramitando dentro dos ritos regimentais, se aquilo deve ou não deve ser feito da maneira como está sendo feito, basicamente. E outra também é aquela que lida diretamente com a dimensão orçamentária, financeira, dos impactos e tudo mais. Então, são duas comissões muito relevantes dentro do desenho. É claro que existem outras que, dada a importância de determinadas políticas e serviços públicos, ganham muito atenção. Caso, por exemplo, da Comissão de Saúde,
caso, por exemplo, da comissão relacionada aos temas da educação, do desenvolvimento econômico e outras que a gente tem ali dentro do Poder Legislativo, dessas dezenas que eu estou citando aqui. Então, a comissão, de alguma forma, ela faz a instrução prévia do projeto e, detalhe, algumas delas têm o chamado poder terminativo, ou seja, a proposta ela não avança na etapa posterior, que seria a etapa de debate dentro do plenário. Então, acho que se fez, de alguma forma, um certo redemoinho em copo d'água, vou chamar assim, tá? Então, ou seja, tempestade em copo d'água. Quando você vira e fala, poxa, agora então os deputados bolsonaristas vão comandar todas as comissões. É que se a gente parar para pensar, por uma questão óbvia, o PL tem uma certa preferência na distribuição das comissões, porque é o maior partido político, com representação mais expressiva dentro da Câmara dos Deputados, seguido ali da Federação Brasil da Esperança, que tem PT, PV, né, e o PCdoB compondo. Então, essas duas forças políticas são forças muito relevantes dentro desse jogo de poder e, consequentemente, da definição das comissões como um todo. Então, não é de se causar estranheza que o PL tenha comissões importantes. O que se estranhou e o que veio à tona e que chamou bastante atenção? O fato de que acordos prévios envolvendo principalmente a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é, vamos dizer assim, uma certa pequena joia da coroa dentro do Congresso, porque a força, a importância e o significado que tem o controle da CCJ, isso chamou a atenção porque, em tese, não era o PL que era para herdar a comissão. No acordo lá atrás era para ter uma rotatividade entre outras forças partidárias médias com representatividade no Congresso, mas o PL, e inclusive tinha se negociado lá atrás, porque o Rui Falcão foi o presidente da CCJ, deputado do PT, e aí depois, de acordo com conforme o acordo que havia sido desenhado, outro parlamentar herdaria. Mas aí o PL acabou entrando na jogada e fez as indicações e acabou mudando o acordo que existia entre os líderes partidários. E aí, só para fechar essa lógica da explicação, as comissões ela tem uma distribuição das cadeiras de acordo com o percentual de representatividade dos partidos dentro do Congresso. Então, partidos maiores têm preferência em alocação de nomes nas comissões. Muito se falou, agora que a CCJ ou a da Educação tem bolsonaristas na presidência, vão avançar projetos como homeschooling, por exemplo, né, na Comissão de Educação, vão barrar projetos da esquerda. O presidente da comissão, ele tem todo esse poder? O presidente da comissão não é a rainha da Inglaterra, né? Que nem ela hoje em dia tem esse poder, né? Mas não é vamos por aí, não é o Dom Pedro moderador, né? Não é assim que funciona. E claro, ele tem o controle da pauta de alguma forma, né? E isso é um controle, é um recurso político importante, até porque os projetos, antes de ir para o plenário, dependem de serem pautados, consequentemente votados, e aí sim são encaminhados. Às vezes as pessoas têm a percepção de que é o seguinte, a comissão ela é necessariamente um microcosmos do próprio plenário, vamos dizer assim. E não é bem assim que a banda toca. Por quê? Porque, em tese, a composição das comissões, ela obedece a alguns princípios de especialização política por parte dos congressistas como um todo. Isso tanto na Câmara quanto no Senado. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro para o nosso ouvinte, né? Suponhamos que eu e você sejamos parlamentares e a gente tem em comum o tema da segurança pública, né? Então, o que acontece? A gente se especializa dentro desse tema, entende mais da legislação, tem uma atuação política voltada para isso, faz projeto, debates, né? Participa, chama audiências dentro desse tema e, portanto, a gente, de alguma forma, se especializa para se cacifar politicamente para ocupar um posto numa comissão como essa. Então, as comissões, ela tem uma composição que ela é muito relacionada a esse tipo de expertise dos parlamentares, vamos dizer assim. Então, não dá para imaginar que pelo fato de você ter um presidente X, né, ou de uma tendência política, no caso agora mais oposicionista, bem mais oposicionista, né, do que governista, todos os projetos vão passar ou vai ser o reino do caos. Não é bem assim que funciona. É claro, talvez alguns projetos, pelo próprio exercício da presidência, possam ser pautados e, portanto, de alguma forma, ganhar atenção no cenário público. Né, o Nicolás Ferreira, por exemplo, né, que é a figura que foi indicada aí por parte do PL, é um parlamentar que muitos sabem, polêmico, né, gosta de causar por onde passou, foi assim em Belo Horizonte, não tem histórico, né, que essa é uma crítica que tem sido ventilada principalmente nos meios de comunicação por parte da base governista, não tem histórico de atuação dentro da pauta da educação. Quando o vereador lá atrás em BH fez muito pouco ou quase nada e se gabou bastante de ter emplacado um projeto que proibiu o uso de linguagem neutra na escola, por exemplo, né? Ou seja, algo que tem muito mais a ver com a pauta ideológica do que com uma pauta especificamente que vá ter apoio maciço. E mesmo que passe na comissão, não vamos esquecer, né? Tem o plenário. Um movimento parecido nós verificamos, por exemplo, no ano passado,
né, quando começou a se discutir no âmbito de algumas comissões ali da casa, temas que eram muito caros à oposição, né, e temas que tinham, por sua vez, uma certa rejeição dos governistas, que acabou caindo também, né, ao longo do trâmite legislativo. Você citou aí o plenário e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso também, porque é óbvio, a gente está falando de comissões, tem o seu pequeno poder, vamos dizer assim, os presidentes das comissões, tem, mas o grande poder está na mão de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. É ele que indica o que vai ser votado, o que vai ser debatido dentro do plenário da casa. Isso significa que a partir do momento em que a oposição ganhou aí destaque em grandes comissões, o governo vai ter que ceder mais poder ainda para Arthur Lira para conseguir barrar talvez um avanço da direita conservadora? Aí eu acho que são vários jogos, né? É aquela coisa, são vários jogos sendo jogados ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que a gente pode fazer a leitura de que, olha, veja bem, o governo acabou perdendo aí em algumas comissões-chave, né, que entende serem importantes, principalmente a da CCJ, porque não se imaginou no primeiro momento, e não era o arranjo no primeiro momento, de que o PL ficaria com ela. Agora o PL está com ela. O X da questão acaba sendo como é que vai estar o restante da comissão? Qual é a composição? Como os outros partidos vão? Como que o governo articula a sua base? Como esses parlamentares dão resposta no processo de votação? Tanto da comissão e também do plenário, percebe? Então, essa que é a verdadeira discussão, né? Esse é que é o ponto mais caro como um todo, Gustavo. E aí sim, pode ser que de alguma forma, para algumas pautas específicas, tenha que sentar junto de Arthur Lira e dizer, veja bem, vamos coordenar aqui, organizar a base e ver o que vai e o que não vai. E o mesmo, né, Bruno, vale para as próprias comissões, né? Porque o governo pode negociar troca de parlamentares, apoio de partidos dentro de comissões, e isso também vai demandar que o governo abra os cofres, né? Exato, e aí o governo tem que de alguma forma tentar organizar. A grande questão aí, né, Gustavo, que a gente está analisando, está acompanhando e está observando, ela é o seguinte, a lógica de governabilidade, ela mudou, ela se transformou. O Congresso, de alguma forma, ele abriu mais as suas asinhas, sobretudo quando avançou sobre fatias estratégicas no que diz respeito ao orçamento. E isso traz um custo muito grande para quem está à frente do Poder Executivo, pegar a sua caixinha de ferramentas e olhar para dentro dela e dizer, veja bem, vamos ver o que eu consigo negociar, o que eu não consigo, que tipo de recurso ainda vale alguma coisa e qual recurso não vale. O Lula, por exemplo, se a gente parar para pensar, fez tudo correto do ponto de vista de como utilizar essa caixa de ferramenta. Tentou trazer aqueles que eram, né, um pouco mais distantes do governo, fez concessões e negociações, cedeu o ministério e ainda assim enfrenta grandes resistências, grandes dificuldades. Então aí a pergunta que fica é, por que fórmulas do passado já não funcionam mais como funcionavam antes, hoje, no presente? Porque você tem, de fato, uma Câmara que avançou mais sobre o orçamento, que impôs um pouco mais o seu desejo e que permitiu que tanto o relator, né, do orçamento, quanto, de alguma forma, o presidente da Câmara tivesse uma barganha maior e uma dificuldade também um pouco mais exponencial por parte do Executivo de conseguir trazer essas pessoas para junto de si. Então é óbvio que o governo, de alguma forma, tem que jogar o jogo conforme também são as condições que estão dadas. E isso implica, inevitavelmente, ter que fazer determinadas negociações, principalmente na forma de emendas, como a gente tem observado, né? E já que a gente está falando de dinheiro, a gente fala que o PT teve derrota na escolha das presidências das comissões, mas, por um outro lado, o PT, por exemplo, vai comandar a Comissão da Saúde, que é a que tem um dos maiores orçamentos da Câmara. Ou seja, quem detém o poder do dinheiro, de para onde vão essas emendas, também detém o poder ali sobre alguns parlamentares, né? Não há dúvidas, e no caso, principalmente para o PT, ali é algo bem estratégico, porque muitas das críticas foram endereçadas recentemente no sentido de partidos que tinham apetite, inclusive aqueles que estão na base de governo, que gostariam de avançar sobre o Ministério da Saúde, né? Onde o Lula tem batido o pé e dito que não, que mantém o quadro ali, que é o quadro mais técnico, que é a Anísia, à frente da gestão do orçamento. Tem recebido, inclusive, muitas críticas diante, por exemplo, do cenário atual envolvendo aí essa epidemia de dengue, né, que nós estamos atravessando, lógica de distribuição das vacinas, né, conseguir organizar o sistema como um todo para poder atender as pessoas. Então, o momento também é delicado nesse fronte, mas você lembrou muito bem, o orçamento em si da saúde é um orçamento significativo. O tema em si da saúde é um tema que o governo vem dando prioridade já faz um bom tempo também,
sobretudo porque deseja, de alguma forma, que as políticas e os serviços públicos tenham muito mais a sua cara do que outros, né? Vamos lembrar aqui que num passado não tão distante assim, saúde foi a área, historicamente sempre é, né? Aquela que mais tem demandas, críticas e tudo mais, mas por conta da pandemia, foi onde explodiram vários dos problemas que já vinham latentes, e alguns deles que permanecem de modo muito intenso, né, Gustavo? Eis a razão pela qual o governo tem se negado a dentro dessa área conceder ela para os interesses políticos aí de outros partidos, né, principalmente esses partidos do chamado Centrão, têm mantido mais sobre a sua rédea, não só pelo volume orçamentário, mas pela importância estratégica da política no momento que nós estamos também. Aliás, tem feito isso sobre áreas importantes, né? Cedeu ministérios, mas aqueles ministérios que estão um pouco mais distantes dessas políticas de caráter universalista. Então, talvez dentro desta lógica, a ocupação de Nicolas Ferreira na Comissão de Educação incomode um pouco mais os congressistas, dado o fato de que ele não estaria, talvez, preocupado necessariamente com a dimensão educacional em si, mas estaria muito mais preocupado em reproduzir certos valores, certas visões, né, certos componentes mais ideológicos do bolsonarismo que tem na educação um dos seus grandes afãs também. Esse ano, Bruno, nós temos eleições municipais, e eleições municipais todo mundo fala que são eleições extremamente importantes, principalmente para se criar uma base, pensando depois em eleições majoritárias, como de governador e presidente da República. O fato de você ter a visibilidade que essas comissões vão dar, isso, de alguma forma, vai ajudar aqueles que têm pretensões nas eleições municipais? Certamente, né? Dá visibilidade, né, acima de tudo, Gustavo. Porque é aquela questão, às vezes, não é sobre fazer em si a política, mas é sobre o movimento que você constrói, a narrativa que você cria para poder ganhar os holofotes. Política é muito mais, por vezes, ensaio do que o jogo em si, né? Essa história, para quem acompanha, vê, observa o movimento dos atores, isso fica bem claro, né? Então, sim, pode ser que nesse caso muitos queiram ganhar os holofotes. Vou dar um exemplo. Se o próprio deputado à frente da comissão resolve começar a pautar projetos que, mesmo que não sejam os prioritários, mas de alguma forma ganhem visibilidade, você tenta conquistar o debate político como um todo, tenta chamar a atenção. E isso está sendo muito evidente agora, para quem está acompanhando a política em Brasília, né, saindo rapidamente do tema das comissões, nessa queda de braço que a gente tem observado entre o Judiciário e o Senado Federal. Perfeito. Por exemplo, né, você pega a questão do projeto envolvendo aí a não reeleição, né, Marcelo Castro, senador, que lá atrás fez uma relatoria e tudo mais, e de um dia para o outro, num tapa, quando na frente estava da Câmara Eduardo Cunha, jogou no colo de Rodrigo Maia para ele relatar, sendo que nem era a praia de Rodrigo Maia isso lá atrás. Então, quer dizer, de alguma forma, fala, por que isso volta agora? Não voltou, sei lá, 2 anos depois, 3 anos depois, volta aqui praticamente, né, quase 10 anos depois de quando aquilo foi mobilizado, de quando o Castro fez o trabalho, por um simples motivo de dar uma sinalização política, né, chamar a atenção, querer trazer um tema à tona. Um movimento parecido tem feito novamente o Senado em relação ao Supremo Tribunal Federal no debate que está acontecendo sobre a questão da criminalização, né, da quantidade de drogas e tudo mais que está sendo votado no Supremo para criminalizar ou não, né, ser considerado como um crime ou não, enfim. Então tudo isso são movimentos que é aquilo que a gente fala, é para ganhar os holofotes, é para tentar entrar no debate, ganhar a atenção de alguma forma. Bom, a gente poderia conversar por horas sobre esse assunto, mas claro, o nosso tempo é limitado. Mas eu agradeço ao cientista político e diretor de projetos do movimento Voto Consciente, Bruno Silva, por mais uma vez estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Bruno? Imagina, é sempre um prazer, sempre à disposição. Forte abraço, Gustavo, né? Um abraço para todos que nos ouvem aqui, nos acompanham no podcast Estadão Notícias. Até a próxima. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.